Muito bom dia a todos. É sempre um prazer estar aqui com os irmãos e amigos. Como costumo dizer, alguns são irmãos, outros são amigos e outros são irmãos amigos. Espero que sejam todos irmãos amigos. Eu gostava de falar hoje no seguimento de algo que eu tenho vindo a falar nos últimos anos, nos últimos meses, e das últimas vezes que eu aqui falei. A penúltima vez fui aqui, neste lugar. A última vez, alguns de vocês não estavam, porque são de fora do Conselho de Valdecâmara, em janeiro. Falei de duas pessoas. Nas últimas duas vezes que aqui estive, falei de duas pessoas. E é possível que não se lembrem. Eu costumo dizer que a pergunta mais temida por uma igreja é: o que é que o pregador falou da última vez? Eu lembro-me, porque fui eu que falei, e convém saber o que é que eu falei da última vez para não repetir, não é? Mas estejam descansados, que esta é a pergunta mais temida, mas em algumas igrejas a pergunta mais temida é se têm os dízimos em dia. E graças a Deus não temos esse medo, mas se eu vos falar rapidamente de quem falei das últimas duas vezes. Alguém se lembra? Falei de dois homens. Não falei de mulheres ainda, mas falei de dois homens. Pouco conhecidos na palavra de Deus, mencionados muito poucas vezes, e hoje iremos falar de outro. Falei-vos há alguns meses de Tíquico. Tíquico, que era conhecido como o carteiro de Paulo, o que levava as cartas, mas vimos que ele era muito mais do que isso. E ainda há pouco o nosso irmão Carlos falava sobre o ministério, que não é só subir ao púlpito e falar da palavra de Deus. Até costumo dizer que o púlpito é o sítio mais fácil para falar da palavra de Deus. O mais difícil é falarmos um a um com os nossos amigos, com os nossos familiares. Falar daqui de cima até é relativo. Claro que exige algum estudo, mas por vezes é mais fácil do que falar àqueles que nos conhecem, que vivem connosco. Mas o Tíquico, vimos que ele era uma pessoa que não se importava de fazer trabalhos aparentemente menores, como levar uma carta. Apesar de ele ter muitas capacidades, ele não se importava de fazer isso. E mesmo o Epafrodito, que foi o homem de quem vos falei em janeiro, era um homem que percebia que a obra de Deus é muito mais importante do que o meu bem-estar, do que o meu conforto pessoal. Nós lemos que ele, por amor da obra, esteve quase à morte. E não fazendo caso da própria vida. E a obra de Deus precisa de pessoas assim, pessoas abnegadas, pessoas que não se importam de fazer trabalhos menores, aparentemente menores, mas que são trabalhos essenciais. E hoje quero falar-vos então de outra pessoa que por vezes é confundida com o Epafrodito. Quem é que será que por vezes é confundido com o Epafrodito? E alguns até pensam que será a mesma pessoa. Uma pessoa que tem o nome começa pelas mesmas letras, não há muitos. Não há... Como? Epáfras, exatamente. Alguns que até dizem que era o mesmo, mas como nós vimos da outra vez, Epafrodito era de Filipos e este Epáfras é de Colossos. E vamos então ler Colossenses capítulo 1. Gostava de falar-vos então de Epáfras. Temos um homem de quem nós podemos tirar muitas lições, apesar de o seu nome surgir na palavra de Deus apenas 3 vezes, é mais do que alguns. Eu costumava dizer que nesta senda de falar de pessoas pouco conhecidas da palavra de Deus, não tinha perdido a esperança de falar de Cláudia, que é o nome da minha esposa, e que é a última pessoa mencionada pelo apóstolo Paulo nas suas epístolas, além do nome do Senhor Jesus Cristo. Ele saúda-vos Lino, Eubulo, Púdens e Cláudia. E também, pela graça de Deus, já falei também sobre Cláudia, não aqui, mas querendo Deus, poderei vir a falar sobre Cláudia. Também podemos tirar lições preciosas. Basta estudarmos a palavra de Deus. A palavra de Deus realmente é rica e o estudo dela é deleitoso para a nossa alma. Se nós assim quisermos tirar lições para nós. Então, Colossenses capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 3. Colossenses 1 a partir do versículo 3. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes
e conhecestes a graça de Deus em verdade, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Vamos ler também no final desta epístola, Colossenses capítulo 4, versículo 12 e 13. Colossenses 4, 12 e 13. Saúda-vos, Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. E última passagem, alguns saberão disso, Colossenses e Filémon são duas epístolas que terão sido escritas na mesma altura, e possivelmente... Filémon, por favor. E possivelmente Filémon era mesmo de Colossos, e lemos assim em Filémon, versículo 23. Filémon 23. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Ora, muito bem, temos estas passagens. É fácil encontrá-las no motor de busca, no telemóvel que tenha a palavra de Deus instalada, dá para pesquisar por palavras e aparece, são estas as três passagens onde aparece o nome deste homem. Este homem provavelmente não seria de uma família cristã, porque o seu nome é Epáfras, que é uma abreviatura de Epafrodito, e Epafrodito significa dedicado a Afrodite. Possivelmente os pais não o ensinaram no temor de Deus, mas houve um dia em que a palavra da salvação, tal como chegou aos Colossenses, chegou a este Epáfras. E convém que nós nos lembremos sempre, não nos esqueçamos, de que o braço de salvação de Deus não está encolhido para que não possa salvar a todo aquele que nele crê. Não há ninguém que esteja irremediavelmente perdido. E isso, Paulo deixa isso bem claro quando conta a sua experiência, e ele mostra que Deus pôde salvar o principal dos pecadores, o maior dos pecadores. Portanto, Deus não está impedido de salvar quem quer que seja. E mesmo este homem que nada fazia crer que ele pudesse vir a converter-se, porque nasceu num lar onde Deus não era reverenciado, o nome de Deus não era reverenciado, não havia o temor de Deus naquela casa, no entanto, ele foi salvo. E como é que terá sido salvo? Vamos já ver a seguir. Atenção que este Epáfras teve uma infância e uma juventude certamente diferente de Timóteo. Timóteo, nós lemos que desde a sua meninice sabia as sagradas letras, que podem tornar sábio para a salvação. E é um grande privilégio. E aqueles que podem proporcionar esse privilégio aos seus filhos, não os privem do maior privilégio que podem ter, que é crescer a ouvir a palavra de Deus, crescer a conhecer as maravilhas de Deus, pois isso vai torná-los sábios para a salvação. Mas mesmo para esses que não têm esse privilégio, é possível. E Epáfras é um exemplo disso. Mas para os meus irmãos que têm filhos ou netos que estão a crescer, não os privem de conhecerem a palavra de Deus. Tragam-nos à igreja, e não só na igreja, mas também em casa. Mostrem-nos o quão importante Deus é nas vossas vidas. Não só por palavras, mas principalmente pelo exemplo que dão. Então, Epáfras pôde ser salvo, apesar de não nascer no meio favorável. E como é que ele terá sido salvo? Estou convencido, estou aqui a fazer uma pequena extrapolação, uma dedução daquilo que vejo na palavra de Deus. Não nos diz como é que ele se converteu. E parece que o Evangelho chegou a Colossos, não foi diretamente através do apóstolo Paulo, porque nós não lemos em lado nenhum que Paulo tenha ido a Colossos. Nem aqui diz que tenha ido lá a essa terra. Mas Paulo esteve muitos anos em Éfeso, e vamos ler sobre isso em Atos 19. Paulo foi a Éfeso, naquela que é chamada a terceira viagem missionária, e ele
chegou a Éfeso. Então nós lemos capítulo 19 de Atos 19. Nós vemos que lemos assim: e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E vamos avançar para o versículo 9. Aqui pelo meio temos aquela história, aquele episódio dos discípulos de João que tinham sido batizados, mas não é importante agora para a narrativa que estamos a ver. Versículo 9. Não, versículo 8. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isso por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. Então nós vemos aqui, durante 2 anos, em Éfeso, o Evangelho foi proclamado e chegou a toda a Ásia. Quando nós lemos toda a Ásia, não pensemos que chegou ao Extremo Oriente, à China, ao Japão, à Indonésia. Não é isso que quero dizer. Quando a Bíblia fala de Ásia, muitas vezes refere-se à Turquia, à atual Turquia. E Colossos fica apenas, entre aspas, 200 quilómetros de Éfeso. Ou seja, a terra de onde Epáfras era, ficava a 200 quilómetros. Claro que naqueles tempos não era fácil percorrer 200 quilómetros, mas creio que com alguma dificuldade, menos de uma semana daria para chegar de Colossos a Éfeso. Porque, de facto, isto chegou a todo lado. Porquê? Não só pela palavra, mas também, como lemos no versículo 11, maravilhas extraordinárias. Ou seja, começou-se a ouvir ali pela Ásia que havia algo completamente diferente. Havia uma mensagem completamente diferente. Alguém que estava a fazer maravilhas extraordinárias. Lenços se levavam do corpo de Paulo até aos enfermos. Então, suscitou o interesse. E provavelmente Epáfras foi ver o que é que se passava. E Epáfras, chegando lá, a Bíblia não diz isto, mas estou eu a deduzir. Provavelmente terá acontecido isto. Mas mesmo que não tenha acontecido isto, o que é certo é que Epáfras converteu-se e levou o Evangelho para lá, para Colossos. Agora, penso que poderá ter sido assim, porque a palavra de Deus diz-nos que o Evangelho chegou a toda a Ásia. E então, Epáfras chega ali e certamente dava vontade, que foram 2 anos extraordinários no ministério de Paulo, e dava vontade de ficar ali. Isto é bom, tão bom estar aqui. Como disse Pedro, no Monte da Transfiguração, bom é estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Realmente, às vezes, nós estamos em certas experiências cristãs, com os nossos irmãos, à volta da palavra de Deus, que nem dá vontade de ir embora. Eu lembro, quando era mais novo, nos acampamentos, eu não queria ir para casa. Mas a questão é que a nossa vida, a vida real, por assim dizer, a vida cotidiana, é diferente, não é estar sempre à volta da palavra de Deus, com os nossos irmãos. Temos de ir para o mundo real. Não é? E tal como os discípulos precisaram de descer do Monte da Transfiguração, e encontraram logo um cenário bem complicado, não é? Do endemoniado. Epáfras também teve de voltar para a sua terra. Podia pensar, eu vou ficar aqui, vou mudar-me, agora vou passar a viver aqui, que aqui é que é bom. Não, ele percebeu, há pessoas na minha terra que precisam de ouvir a palavra de Deus. E então ele levou o Evangelho para a sua terra. Porquê é que eu digo isto? Porque Paulo diz, como ouvistes de Epáfras, como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Ele levou a palavra e parece-me que não levou só para Colossos. Porque quando nós lemos, no final da epístola, Paulo fala de 3 terras muito próximas umas das outras. Colossos, Laodiceia e Hierápolis. Ou seja, 3 cidades muito próximas. Bem mais próximas do que Éfeso, que ficava a 200 km. Estamos a falar de
poucas dezenas de quilómetros entre aquelas localidades, Colossos, Laodiceia e Herápolis. Então ele levou o Evangelho para ali, àquelas terras. E aqui eu tenho de fazer um pequeno parênteses, com grande mágoa o digo. Esta é a forma correta de plantar igrejas. Alguém ouve o Evangelho e leva para a sua terra e planta ali uma igreja. Penso que foi assim aqui em Algeriz. Penso que sim. Mas eu olho para o crescimento de igrejas nos últimos 30, 40 anos, nas igrejas que eu conheço, e quase todas elas crescem de que forma? Pensem um bocadinho, como é que elas crescem? Divisão, não é? Saem pessoas de uma igreja e vão para outra, porque se chatearam ou por outra razão qualquer, ou alguém que abre uma igreja e leva pessoas atrás, pessoas de outra igreja, para a igreja deles. São raríssimos os casos de igrejas que eu conheço e com os quais eu tenha alguma cooperação até, que tenham surgido de uma forma natural, da forma bíblica. Possivelmente a última que eu me lembro e que conheço bem, talvez tenha sido Quinta de Conde. Já lá vão 35 anos. De resto, talvez alguns depois no fim podem dizer de alguma igreja que conheçam, mas com as quais eu tenho uma cooperação mais direta, se calhar foi esta a última. É triste, de facto. Que não se faça tanto isto que Epáfras fez e que o irmão Sobral e outros irmãos fizeram no passado. Porque esta forma bíblica de começar uma igreja não é por divisões, não é por fações, não. Mas é triste que assim seja. As igrejas crescem em número, mas não em número de pessoas, infelizmente. E este homem levou então o Evangelho, pregou o Evangelho e ele anunciava o Evangelho com fidelidade. Lemos no versículo 7 de Colossenses 1, é um fiel ministro de Cristo. Ou seja, ele não andava ali a deturpar a mensagem. Levou uma mensagem pura e não adulterada. Não tentou, e isto é muito importante, não tentou adaptar a mensagem aos costumes da terra. É terrível quando alguém sabe que os costumes da terra são aqueles, eu não vou mudar assim muito, não vou evitar de entrar em assuntos que podem ferir, que podem não ser muito populares, porque senão ninguém vai querer saber disto. Epáfras não estava preocupado em agradar às pessoas. E sabem porquê? Agradar às pessoas, eu espero que me compreendam. Pregar só para ser agradável. Suavizar das palavras, só para que as pessoas se sentissem bem. O Evangelho não faz com que as pessoas se sintam bem. Quem ouve o Evangelho pela primeira vez deve sentir-se incomodado. Claro que o Evangelho, quando é aceite, causa alegria. Mas a primeira reação é: eu não valho nada, eu não presto. E Epáfras não tinha problemas com isso. Porquê? Porque Paulo diz em Colossenses 4, versículo 12, Epáfras é dos vossos servo de Cristo. E sabem o que é que faz um servo de Cristo? O servo de Cristo não agrada aos homens. Alguém se lembra de uma passagem que fala sobre ser servo de Cristo? Paulo diz em Gálatas 1:10, se eu estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Ou seja, um servo de Cristo não anda aqui para agradar às pessoas. Não estou a dizer chega aqui ao púlpito e começa a disparar em todas as direções e a ser desagradável. As pessoas até se sentem incomodadas. Não é nesse sentido. Um servo de Cristo prega e mesmo que incomoda as pessoas, que a verdade da palavra de Deus incomoda, ele continua a pregá-la. Então este Epáfras era um verdadeiro servo de Cristo e era fiel ministro. Mas, como nós sabemos, quem conhece a Epístola aos Colossenses, Paulo começa a falar de coisas extraordinárias. De facto, uma mensagem, o primeiro capítulo é mesmo excelente, só que depois começa a falar dos problemas que ali havia. Porquê? Porque havia falsas doutrinas a entrar ali. E alguns estavam a dar ouvidos. E Paulo tem de dizer, Colossenses 2:8, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Ou seja, as pessoas estavam a ficar presas. Por meio de filosofias e vãs subtilezas,
segundo a tradição dos homens, seguindo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Ou seja, as pessoas estavam a ir atrás de outras doutrinas. Versículo 16. Ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, porque havia alguns que estavam a deixar de comer ou a deixar de beber, a observar dias, estavam a afastar-se da simplicidade que há em Cristo. Versículo 18. Ninguém vos domina a seu belo prazer. Ou seja, havia problemas aqui na igreja. E o que é que Epáfras fez? Quando viu que havia problemas na igreja, pensou, não, eu é que sou o líder aqui na igreja, eu não vou admitir que ninguém se meta aqui, não vou pedir ajuda a ninguém, o carro resolve isto. Não. Epáfras teve a humildade de perceber que o problema era grave e precisava de ajuda. Então, ele foi pedir ajuda a quem? A Paulo. Foi pedir ajuda a Paulo, porque nós lemos em Filémon 23, lemos que ele está preso com Paulo. O que é que eu creio que terá acontecido? Epáfras, percebendo que a situação era bem grave, foi ter com Paulo. Expor-lhe a situação. Paulo, aquilo está complicado. Os crentes, reparem que Paulo começa por falar das coisas boas. Epáfras não foi lá e disse-lhe apenas, olha, eles não se aproveitam, nenhum se aproveita ali. Não, claro que ele não disse isso. Se nós virmos, no início da Epístola aos Colossenses, Paulo começa a falar coisas boas. Damos graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé, da vossa caridade, da esperança, e por aí fora. Paulo fala de coisas boas. Epáfras disse que havia coisas boas, mas havia problemas. Então foi expor a Paulo. E creio eu, para poder estar com Paulo, ele sujeitou-se a estar preso com ele. Não parece que Epáfras tenha sido apanhado e foi preso e calhou de ficar com Paulo. Não parece que tenha sido isso. Possivelmente, quando nós lemos que Epáfras era prisioneiro, meu companheiro de prisão, por Cristo Jesus, eu penso que seria Epáfras terá ido ter com Paulo, e a única forma de estar com Paulo bastante tempo para lhe poder expor aquilo que se passava, para Paulo poder escrever esta carta e possivelmente a de Filémon para ele levar para Colossos, Epáfras teve de ficar ali algum tempo. E Paulo pôde testemunhar do intenso zelo que ele tinha por aqueles irmãos. A preocupação extrema que ele tinha por aqueles irmãos. Porque quando uma pessoa está preocupada com alguém, quando uma pessoa ouve falar que há um problema com alguém, nós ouvimos falar de um problema que alguém está a passar. O que é que nós fazemos? Começamos a falar mal dele, não é? É essa a atitude cristã. Não, não é nada. A atitude cristã é orar por ele. Não é ir falar mal dele aos outros, mas falar com Deus sobre essa pessoa. E era o que Epáfras fazia. Epáfras, nós lemos, é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus, pois eu lhes dou testemunho de que tem grande zelo por vós. Ou seja, Epáfras estava verdadeiramente, genuinamente preocupado com aqueles irmãos. E então sujeitou-se a estar ali preso com Paulo. E pela graça de Deus, Paulo escreveu esta carta extraordinária, com muita utilidade também para nós hoje, para que nós percebamos o quão excelente é Cristo. Nós lemos que toda a plenitude foi do agrado do Pai, que toda a plenitude nele habitasse. Mas também temos aqui lições sobre o perigo das falsas doutrinas que querem introduzir-se nas igrejas, e tantas outras lições sobre a família. Temos aqui grandes lições, tudo fruto desta diligência de Epáfras, que foi ter com Paulo, reconhecendo a sua incapacidade para resolver este problema, e Paulo então escreveu esta carta para os Colossenses e pôs as coisas em ordem, não é? As coisas pôs as coisas no seu devido lugar. Atenção, isto é assim, não vão atrás dessas filosofias vãs do gnosticismo que estava ali a querer entrar, e outras filosofias vãs, e pôs as coisas em ordem. Mas sabem o que é que aconteceu? Se vocês forem hoje a Colossos, não vem a igreja local, a continuação desta igreja local. Quem visita, faz aquelas viagens a Israel e ao Egito, e também há viagens à Turquia e à Grécia, estas terras por onde Paulo passou,
Não há lá nada. Ou seja, a dada altura, o Evangelho começou a degenerar. As pessoas começaram a virar costas à verdade da palavra de Deus. Porque nós lemos até, Paulo no final da sua vida diz, bem sabes isto, diz a Timóteo, bem sabes isto, todos os que estão na Ásia se apartaram de mim. Não sabemos se terão sido todas as igrejas, se terão sido apenas alguns dos cooperadores de Paulo que se tenham afastado, mas mais cedo ou mais tarde isto acabou por degenerar. Mas que cada um de nós tenha este princípio. Não vai ser durante... Os ingleses têm uma expressão que eu gosto bastante, que isso não vai acontecer, not on my watch, ou seja, não durante a minha vigia. Não, enquanto eu estiver de vigia, isto não vai acontecer. E para isso é muito importante que nós estejamos firmados na palavra de Deus. Que nós conheçamos bem a verdade, para que quando o erro chega, nós... Isto não bate certo. Isto não está em consonância com a palavra de Deus. Eu dou-vos este exemplo. O meu filho mais velho, o Lucas, está a aprender violoncelo, a tocar violoncelo. Não sei se... Provavelmente não vai ser um violoncelista por aí além, mas é bom para ele também aprender alguma música. E eu gosto de o ouvir tocar. Ele toca, não toca assim... O pai acha sempre que ele toca bem, não é? Mas ele toca. E eu ouço e nem detecto grandes falhas. Mas se o professor estiver a ouvir, enquanto eu não detecto falha nenhuma, o professor detecta muitas falhas. Eu já tive a experiência de, num recital, o Lucas tocou e tocaram outros alunos mais experientes e eu ficava deleitado a ouvir esses alunos mais velhos, com mais experiência, a tocar. E eu abeirei-me do professor e disse, aquele rapaz toca mesmo bem. Ele cometeu assim alguns erros. Alguns. Ou seja, eu não notei nada. Para mim estava ótimo. Tudo o que ele tocou, esse rapaz, estava ótimo. Eu não detectei erro nenhum. Mas o professor tem mais experiência, tem o ouvido mais sensível, percebeu que houve ali erros. E nós precisamos estar bem firmados na palavra de Deus, como Epáfras estava, para que quando o erro começa a chegar, nós sermos capazes de identificar o erro e dizer, alto lá, isto não, aqui não. Será que nós somos capazes de o fazer? Será que nós conhecemos as Escrituras suficientemente bem para perceber isto não? Eu não quero a minha família, não quero os meus irmãos expostos a este tipo de doutrina. Porque por vezes há pessoas que basta ouvirem falar de Deus e é tudo bom. E podem até pegar na palavra de Deus e citar passagens que não nos dizem particularmente respeito e ficarem todas contentes e acharem que aquilo é uma grande verdade. Cuidado. Porque um dos grandes perigos no estudo da palavra de Deus é sermos bíblicos, mas não sermos dispensacionais, ou seja, irmos buscar coisas que não nos dizem diretamente respeito. E há um versículo que eu até vi aplicado sobre o coronavírus, que era 1000 cairão à tua direita e 10.000 cairão à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Acho que é triste quando nós chegamos em passagens que não dizem respeito diretamente a nós e queremos aplicá-las, depois isto até causa descrédito à obra de Deus. Portanto, estejamos atentos, estejamos bem firmados na palavra. Não precisamos de conhecer os erros todos. Não precisamos de conhecer os erros todos das testemunhas de Jeová, dos mórmons, dos ateus, dos católicos. Isto. Não precisamos conhecer os erros todos. Precisamos conhecer bem a verdade. Alguém que trabalha com dinheiro não precisa de conhecer todas as notas falsas. Precisa de conhecer como é que é a nota verdadeira. Para depois poder, quando aparece uma falsa, sabe que ela não é verdadeira. E nós temos que ser assim com a palavra de Deus. Conhecer bem a palavra de Deus, para estarmos aptos para que não seja durante o nosso tempo aqui na Terra que nós vamos ver o Evangelho da graça de Deus a degenerar. E em relação a isso, Paulo dizia a Timóteo, aquilo que de mim ouviste, confia-o... Aquilo que me ouviste, aprende bem e fica a saber isto tudo. Não foi só isso. Aquilo que me aprendeste, confia-o a homens idóneos que sejam capazes de ensinar outros. Isto é a lei das 4 gerações. Paulo, Timóteo, outros que sejam capazes de ensinar outros.
E nós devemos estar sempre preocupados em que aqueles que nos seguem conheçam. Não nos contentemos só em saber o que a palavra de Deus ensina, mas esforcemos para que o conhecimento chegue aos outros e que esses outros não apenas saibam, mas também sejam capazes de ensinar outros. Porque só desta forma é que o Evangelho pode prosperar. Então, nós vemos aqui coisas extraordinárias sobre Epáfras, que não se aprendem em seminário de teologia. Não se aprende tirando um curso, um diploma que alguns têm de doutor em divindade. Doutor em divindade. Acho que é uma presunção. Alguém que se chama auto-intitular-se doutor em divindade. Mas ele tem aqui coisas melhores do que doutor em divindade. Amado conservo, fiel ministro de Cristo, servo de Cristo, combatente em orações, companheiro de prisão. Combatente em orações, isto é algo extraordinário. Que eu sei que estou muito aquém disso. Porque o combate é duro, é árduo, não é? Quantos de vocês é que já oraram até começar a ser difícil? Alguns mal começam, já é difícil, não é? Só começar a orar já é difícil. Mas combater é algo mesmo árduo, que envolve esforço, empenho. Mas eles, de facto, combatiam em orações. São títulos, como vimos de Tíquico e de Epafrodito, uma biografia extraordinária que nós vemos destes homens. E quero então terminar só com este pensamento sobre Epáfras, que diz que ele é dos vossos. Epáfras que é dos vossos. Cada um pense para si. Será que alguém pode referir-se ao Daniel? Olha, o Daniel é dos vossos. Podem dizer para a minha igreja, para a igreja local nas Fontainhas, podem dizer, o Daniel é dos vossos. Será que podem dizer? Porque, por vezes acontece isto. Há pessoas que passam uma vida inteira a assistir numa igreja local e eles partem e nós nem sabemos se eles são crentes ou não, porque nunca ouvimos da boca deles qualquer profissão de fé. Dizer, eu sou do Senhor. Nunca manifestaram o interesse em participar na ceia do Senhor. Nunca. Estiveram ali, sentavam, estavam. Nunca ouvia-se falar de tudo e mais alguma coisa, mas nunca se ouvia falar das coisas de Deus. É triste. Até, por vezes, nos funerais, a pessoa que vai fazer o serviço fúnebre até fica um bocado sem jeito, porque não sabe ao certo se será que ele é, será que não é. Porque não haja dúvida. Nós sabemos que não precisamos, eu já falei disso aqui, não precisamos de andar aqui a professar publicamente a nossa fé. Não é preciso isso para sermos salvos, de forma alguma. Nem é exigido, mas que todos saibam que somos do Senhor. Não tenhamos vergonha em deixar isso bem claro para os nossos irmãos. Deixemos os nossos irmãos descansados quanto a isso. E uma forma de o fazer, eu não quero que interpretem isto como contornar o sistema, por assim dizer. Quando alguém manifesta o desejo de participar na ceia do Senhor, está a mostrar, eu sou do Senhor. Eu não quero que a ceia do Senhor se transforme numa confirmação, por assim dizer. Quase como, para alguns, o batismo. Olha, batizaste, agora sim, agora que és mesmo. Agora já não há dúvidas. Não quero que a ceia do Senhor se transforme nisso. Mas deve ser um reflexo natural da nossa gratidão para com aquilo que o Senhor fez por nós. E deve ser um reflexo, deve ser também uma forma de nós mostrarmos aos nossos irmãos, eu sou dos vossos. Que não haja dúvida que somos dos vossos. Eu tenho dito isto algumas vezes. Eu provavelmente sou a última pessoa que pode falar o que quer que seja sobre a ceia do Senhor, e alguns saberão porquê, mas entristece-me. Tantas vezes eu estou na ceia do Senhor, na minha igreja local ou noutras, e eu sou dos mais novos. E eu não tenho 20 anos, tenho um bocadinho mais. Sou dos mais novos. A ceia do Senhor não é para velhos, é para todos os que estão gratos pela salvação que o Senhor ofereceu, realizou em nosso favor. Outra coisa, sobre o ser dos vossos.
Há dúvidas de que só nós somos desta igreja local. Porque há alguns que andam a saltitar de igreja em igreja. E as pessoas de uma determinada igreja nem sabem bem, será que ele é daqui, será que não é? A gente não sabe bem. Ele aparece aqui às vezes, depois já não está. Que não haja esse espírito em nós. Sejamos claramente de uma igreja local e estejamos dispostos a servir. Paulo diz que ele é dos vossos. Ou seja, podiam contar claramente com Epáfras. Será que podem contar comigo para alguma coisa? Ou será que eu sou daquele tipo de pessoas que às vezes há nas escolas e há nos locais de trabalho, pessoas que, quando é para fazer alguma coisa, é melhor nem pedir àquele indivíduo, que mais vale fazermos sozinhos. Fazemos nós, ele depois só assina, ou põe o nome dele, ou coisa assim, nem vale a pena estar a pedir nada, só vai atrapalhar. Será que somos deste tipo de pessoas? Ou as pessoas na nossa igreja sabem que nós podem contar connosco? Há alguma coisa para fazer? Eu estou ali, pronto. Que não haja dúvidas que somos do Senhor, que não haja dúvidas que somos da igreja local, no caso em Algeriz ou outra, e que não haja dúvidas de que podem contar connosco, qualquer que seja. Mas, apesar disto, Epáfras, que era dos vossos, era de Colossos, tinha grande zelo, também pelos outros, pelos que eram de Laodiceia e de Herápolis. Ou seja, que o facto de sermos de uma igreja local não nos impeça de ter cooperação com outras igrejas. Lembram-se de Timóteo? Timóteo era de uma determinada terra, mas tinha bom testemunho das igrejas que estavam ali à volta, não era? Ele era de Listra, mas os de Derbe e Icónio também o conheciam. Davam bom testemunho dele. Portanto, que nós estamos assim, que somos como Epáfras, e vou só resumir rapidamente, Epáfras, que não terá nascido num lar cristão, mas ouviu a palavra da salvação por intermédio do apóstolo Paulo, em Éfeso, levou esta mensagem, a mensagem mais extraordinária que alguma vez ouviu, e espero que para cada um de vocês a mensagem do Evangelho seja a mensagem mais extraordinária que já ouviram, e levou-a para que outros a conhecessem. Levou não só para a sua terra, mas também para as terras ali à volta. Mas, como sempre, há problemas nas igrejas. Há a má doutrina que quer entrar. E então ele pôs pés ao caminho, literalmente, e foi ter com Paulo, pediu ajuda. Esta carta extraordinária foi escrita e as coisas foram postas no seu lugar. Mas sabemos que, mais cedo ou mais tarde, as coisas acabaram por descambar. Mas que não seja, enquanto nós estamos aqui, que Deus nos dê a graça de, enquanto estamos aqui, de levar avante esta mensagem. Levar avante a mensagem da salvação e fazê-la conhecida aos outros que vêm a seguir a nós. E que não haja dúvidas que somos do Senhor. Que não haja dúvidas que somos daqui. Que alguém possa dizer, olha, ele é dos nossos. Em tempos, alguns lembram-se de mim, era o Daniel de Estarreja, não era? Eu andava por todo lado, em mais algum, mas é o Daniel de Estarreja. E onde quer que eu esteja, eu sou dali. Não haja dúvidas. Não ando aqui a alimentar duas relações com duas igrejas diferentes. Sou dali. Mas, quando me pedem para cooperar de alguma forma, a forma como eu posso cooperar é humilde, é vir aqui e falar-vos durante alguns minutos e da palavra de Deus, e espero que seja de edificação para vocês. Mas quando precisarem de mim, já sabem que podem contar comigo, apesar de eu não sei sou dos vossos, mas não sou dos vossos diretamente, não sou daqui, mas sabem que podem contar comigo. E os de Herápolis e Laodiceia, apesar de Epáfras não ser de lá, sabiam que podiam contar com ele, porque ele era extremamente zeloso por eles. O Senhor nos abençoe, um bom domingo para todos, e que possamos meditar nestas personagens extraordinárias, humildes, mas que fizeram muito pela obra de Deus. Porque a obra de Deus é feita de pessoas assim. Não é feita de... A maioria das pessoas são pessoas humildes. São pessoas que não têm uma grande projeção. Apenas influenciam um grupo muito restrito de pessoas. E por isso é que eu gosto de falar destas pessoas, porque refletem aquilo que cada um de nós deve ser. Que o Senhor nos abençoe.